Pai Senhor, igreja, vou estar orando pela oportunidade. Senhor, meu Deus, meu Pai, te agradeço, meu Pai, pela oportunidade, Senhor, de estar trazendo a tua palavra. O teu Espírito Santo, meu Pai, venha soprar em vida, Senhor, em nossos corações, meu Pai, cada vida que for ouvir, meu Pai, e venha um sopro do teu Espírito Santo, meu Pai, no nome do Senhor Jesus. Amém. A palavra do Senhor, que o Senhor me entregou, está em Lucas, capítulo 8, do versículo 40 em diante. Que o título é A Filha de Jairo e a Mulher Enferma. E aconteceu que quando voltou Jesus à multidão, recebeu, porque todos estavam esperando. E eis que chegou um homem de nome Jairo, que era príncipe da sinagoga. Este, prostrando-se aos pés de Jesus, rogava-lhe que entrasse em sua casa, porque tinha uma filha única, quase de 12 anos, que estava à morte. E ainda ele apertava-o a multidão. E uma mulher que tinha um fluxo de sangue havia 12 anos e gastara com os médicos todos os seus haveres e por nenhum pudera ser curada. Chegando por detrás dele, tocou na orla do seu vestido e logo estancou o fluxo do seu sangue. E disse Jesus: Quem é que me tocou? E negando todos, disse Pedro e os que estavam com ele: Mestre, a multidão te aperta e te oprime, e dizes: Quem é que me tocou? E disse Jesus: Alguém me tocou, porque bem conheci que de mim saiu virtude. Então, vendo a mulher que não podia ocultar-se, aproximou-se tremendo e, prostrando-se ante ele, declarou-lhe, diante de todo o povo, a causa por que ele havia tocado, e como logo sarará. E ele disse: Tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou, vai em paz. E estando ele falando, chegou um dos príncipes da sinagoga, dizendo: A tua filha já está morta, não incomodes mais o mestre. Jesus, porém, ouvindo, respondeu-lhe, dizendo: Não temas, crê somente e será salva. E entrando em casa, a ninguém deixou entrar senão a Pedro, a Tiago e a João, e também ao pai e à mãe da menina. E todos choravam e pranteavam. E ele disse: Não choreis, não está morta, mas dorme. E riam-se dele, sabendo que estava morta. Mas ele, pondo-os todo fora e pegando-lhe na mão, clamou, dizendo: Levanta-te, menina. E o seu espírito voltou, e ela logo se levantou. Então Jesus mandou que lhe desse de comer, e seus pais ficaram maravilhados. Porém, eles lhe mandou que a ninguém dissesse o que havia sucedido. Aqui nessa palavra do Senhor, a gente vê a luta de um pai pela filha, né? Preocupado com a filha de perder a filha. Então ele viu que a filha dele estava muito enferma. E a palavra do Senhor ela é muito linda porque toda a palavra do Senhor, o Senhor sempre está falando sobre família, sobre o cuidado da família, sobre o cuidado dos seus, né? Então, só que no meio do caminho, eu imagino assim, Jairo, todo desesperado para que Jesus fosse logo à casa dele, para curar a filha dele. Imagina um filho enfermo, doente, à beira da morte. E aí, no meio do caminho, você tem uma pessoa que aparece enferma também. E aí, em vez de o Senhor ir lá primeiro na sua casa, que você chegou primeiro que a mulher, o Senhor vai atender primeiro a mulher. E aí, naquele momento, eu fico pensando como é que Jairo não deve ter ficado, né? Eu acredito que Jairo deve ter ficado bem ansioso, bem preocupado. Meu Deus, olha o tempo, a hora tá passando e ele não vai na minha casa e minha filha tá enferma. E aí ele fica naquela opressão, naquela aflição, naquela ansiedade, naquela agonia. E aí aquela mulher recebe a cura e todo se maravilha e ela fica feliz. E aí Jairo tá ali, se alegra com a felicidade daquela mulher que foi curada. E aí lá vem a notícia ruim. Jairo, não incomoda mais não que a sua já morreu. Eu fico pensando como é que Jairo deve ter ficado naquele momento. Meu Deus, eu não tô acreditando que eu tô ouvindo. Mas aí é o amor da família. Porque assim, Jesus, ele representa a nossa família, ele é nossa família. Porque nós é a criação de Deus, mas quando a gente recebe Jesus Cristo como nosso único e suficiente Salvador, a gente passa a ser família de Deus, a gente passa a ser filhos de Deus. Então, o Senhor, ele olha assim para Jairo, porque o Senhor já sabia de tudo que acontecia ali.
Só que ali ele tá preparando o coração de Jairo. Eu acredito que ele estava ali moldando o Jairo ali, acreditar, confiar mais, a entender que não é no nosso tempo, mas sim no tempo do Senhor. E o tempo do Senhor é diferente do nosso. Então, muitas vezes a gente acha que a gente perdeu pelo tempo, mas a gente não perdeu. Não chegou o nosso momento de receber. E ali o Senhor olha para, eu acho bonito porque na palavra o Senhor olha para Jairo e fala: "Não temas, crê somente e será salva". Então o Senhor passa uma tranquilidade para Jairo: "Jairo, eu estou com você, eu ainda vou na sua casa. O que você veio para receber, você vai receber". E eu acredito que Jairo ele ainda ficou meio receoso ainda por dentro, porque ele não tinha aquela total confiança ainda em Cristo. Ele acreditava que o Senhor podia mudar, mas ele, por receber uma notícia ruim, uma notícia no momento ali que trouxe o desespero, sua filha já morreu, não incomoda mais o mestre não. Acredito que ali o coração dele deve ter ali, sabe, se entristecido de uma maneira de que, se o Senhor for, tudo bem, se o Senhor não for, fazer o quê? Já morreu. Ele se conformou ali no momento, né? Então ele ficou na dele. E aí o Senhor foi na casa de Jairo e todos ali já falando, todos chorando, chorando e pranteando ali. E o Senhor não chora porque a menina dorme. Imagina o pessoal olhando para Jesus, né? Que não conhecia Jesus. E deve ter pensado, esse homem deve não estar bem da cabeça não, porque a gente sabe o que é uma pessoa morta. A menina está morta e ele está falando que a menina está viva. E Jesus, muitas vezes, aí eu fico pensando assim, Jesus ali, quando ele pediu para todos saírem, ficar só os discípulos dele, que ele ainda selecionou, que é Pedro, Tiago e João, e os pais da menina, foi justamente ali para fortalecer a cada um ali que precisaria ser fortalecido, e para presenciar também o milagre dele, para entender que ele é o dono da vida, ele é o dono da morte, ele que faz levantar, ele que faz deitar, é ele que decide, é ele que escolhe, é ele que entrega, é ele que faz. E que todos ali, por ser família dele, acreditar nele, confiar nele, foi buscar ele, a gente nunca vai voltar de mãos vazias quando a gente vai buscar do Senhor. Quando a gente busca no Senhor algo, sabe, fortalecimento, crescimento, quando a gente busca pelos nossos, quando a gente busca pelos nossos filhos, quando a gente busca pelo nosso casamento, quando a gente busca pela nossa família em Cristo Jesus, quando a gente busca pela família dos nossos irmãos, a gente nunca vai voltar de mãos vazias, porque o Senhor, ele sempre vai estar ali, ouvindo nossas orações, ele sempre vai estar ali para nos ajudar, o Espírito Santo sempre vai estar ali para nos consolar, nos dar a direção. E o Senhor, eu acredito que o Senhor estava trabalhando aqui no coração deles aqui, porque deve ter sido algo assim maravilhoso, assim, ver aquela menina já gelada, sem cor, de repente o Senhor fala: "Levanta, menina, que você só dorme, levanta, ó, dá de comer para ela aí que ela tá só com fome". Eu fico imaginando que os pais devem ter ficado numa alegria imensa e deve sim, a fé deles assim deve ter aumentado de uma maneira. Eu acredito que eles foram para a glória ali, porque nunca mais tiveram incredulidade na vida deles depois de um grande milagre desse. E a gente sempre vê o amor do Senhor. E o Senhor sempre está falando da família, sempre está falando do cuidado. Mas não é só da nossa família que Ele nos entrega, a família de sangue, mas também pela nossa família da fé, a nossa família espiritual em Cristo. Porque a gente é um só corpo em Cristo Jesus. Então, o Senhor, quando Deus entregou o Filho dele, que a palavra em João 3,16 fala, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, o Senhor Deus, ele já nos amou assim de uma maneira que ele entregou Jesus por nós. Então, você vê sempre o amor de Deus na palavra, sempre, sempre. Desde a criação até em Apocalipse, tudo fala do amor de Deus, tudo é voltado ao amor mesmo, à entrega, à família. Então, a família nossa, a família de Cristo, a família de Jesus e a nossa família também, porque o Senhor fala em 1 Timóteo 5,8, mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé e é pior do que o infiel. Então, quando a gente cuida dos nossos, a gente está cuidando do ministério que o Senhor nos entregou. Quando a gente cuida dos nossos filhos, a gente está entregando, a gente está cuidando das heranças que o Senhor nos entregou, porque os nossos filhos não são só nossos filhos, é a herança do Senhor. E aí, eu sei que não é fácil essa caminhada, por isso que a gente tem que estar sempre na presença do Senhor, buscando a sabedoria do Senhor. O Senhor me ensina, Senhor, a cuidar dos meus filhos,
me ensina a cuidar do meu casamento, da minha família, me ensina a cuidar da tua casa, porque quando a gente tem essa consciência, a gente tem essa sensibilidade através do Espírito Santo de Deus, de cuidar da nossa família, de cuidar dos nossos com amor, a gente também não vai ter dificuldade de cuidar da casa do Senhor e de cuidar das obras do Senhor que o Senhor nos entregar, porque a gente já está sendo treinado dentro da nossa casa. Aí a palavra do Senhor, o Senhor sempre está nos ensinando, né? E aí a palavra do Senhor em Romanos 12, 2 fala: e não sedes conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita vontade de Deus. Porque para o mundo, a gente não precisa fazer muita coisa. Se não deu certo, larga de mão, deixa para lá, deixa esse negócio para lá. Mas você vê que em todo momento, o Senhor nos ensina a não desistir da nossa família. Porque se a gente desiste do nosso, a gente desiste da nossa família, muitas vezes porque a gente está cansado, tudo, a gente não aguenta mais. Mas assim, se a gente for fazer a nossa vontade, a gente não vai conseguir almejar aquilo que a gente quer. Aquilo que o nosso coração almeja, que é o nosso bem-estar, não só o nosso, da nossa família, é o nosso fortalecimento em Cristo, é buscar mais de Deus, para a gente poder viver a vida eterna com o Senhor, fazer a obra dele com amor. Se Jairo aqui tivesse simplesmente virado as costas quando ele recebeu a notícia, não incomode mais o mestre que a sua filha já morreu, ele não ia receber a ressurreição da filha dele, ele não ia receber a filha dele em vida. Ele simplesmente ia enterrar ela. Mas o Senhor não deixou Jairo desistir. Porque assim, se a gente não desiste, é porque o Senhor não deixa a gente desistir. Porque a gente mesmo, por nós, a gente é falho. Há a possibilidade da gente recuar. E muitas vezes até eu já pensei até em sumir no mundo, né? Mas muitas vezes a gente pensa em sumir no mundo, mas não tem nem dinheiro para subir no mundo, né? Aí a gente pensa o quê? Senhor, me ajuda, porque nem condição para assumir eu tenho, né? E eu não quero ficar por perto para ninguém ficar me vendo também. Aí o Senhor vem com o renovo dele, né? Calma, não desiste não, porque eu não desisti de você. Então, como eu não desisti de você, eu também não quero que você desista dos seus. Eu vou te ajudar, eu vou te renovar. Continue lutando. E aí o Senhor vem na palavra dele de novo, e a palavra do Senhor ela é viva mesmo, porque em Romanos 12, 12 fala: alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. Então, alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. E aí você tem que ficar repetindo isso para trazer sempre à memória aquilo que te traz esperança. Eu tenho que perseverar, eu tenho que orar, eu tenho que buscar e sempre declarando palavras positivas, porque tudo aquilo que a gente falar, a gente vai comer, a gente vai viver daquilo que a gente falar, né? Porque a gente está falando, e nossas palavras têm poder. Aí eu fico imaginando, se a nossa palavra tem poder, imagina a oração, né? Então, o que acontece? O que eu quero dizer hoje? O que o Senhor me trouxe no meu coração hoje? A gente não desistir de lutar pela nossa salvação. Não podemos perder nossa salvação. Temos que lutar pela nossa salvação. Temos que lutar de ter uma vida em santidade e obediência com o Senhor. Temos que lutar pela nossa família, para que o nosso ministério continue de pé na presença do Senhor. Temos que pedir essa direção do Senhor, porque o nosso pilar, a nossa estrutura familiar está em Jesus Cristo. E não podemos tirar o Senhor da nossa base familiar, porque senão a nossa base vai cair. E aí a gente vai, infelizmente, desanimar e a gente não vai ver direção. Mas a partir do momento que a gente chamar o Senhor Jesus Cristo, falar: Senhor, porque eu faço isso todos os dias, sem exceção, porque realmente no mundo tereis aflição. O Senhor fala: tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. E realmente ele não mentiu, porque no mundo é aflição mesmo. No mundo a gente tem aflição, a gente tem muitas pessoas que a gente tem que lidar assim no dia a dia, no trabalho, e que vem com essas notícias que nem assim vem para Jairo, sabe? Ó, desiste, tá acabando tudo, a economia tá braba mesmo, a situação tá difícil, o imposto tá aumentando, e aí você fica assim, tem que fazer que nem Jairo, sabe? Tem que olhar para Jesus: Senhor, dá uma esperança aí, dá uma luz aí, porque as notícias tá vindo muito ruim e eu não sei mais o que fazer. Aí Jesus fica: ó, não temas, crê somente. E aí a gente tem que crer que o Senhor está resolvendo tudo, tem que crer que nada foge do controle das mãos do Senhor, o Senhor está no controle de tudo, de todas as coisas, é o Senhor que faz, é o Senhor que age, é o Senhor que traz. Então o Senhor não vai deixar faltar nada, porque se o Senhor cuidava de Elias ali, naquela
naquela caverna, o Senhor não vai cuidar de nós. O Senhor cuidou do povo do Egito, atravessando lá o Egito, lá, trouxe maná dos céus, tudo, não vai cuidar de nós? Então, que quando vir essa desesperança, que a gente venha correr para os braços de Jesus, porque se veio o maná do céu para o povo do Egito, para nós vai vir muito mais, ainda mais na modernidade que anda as coisas, né? Então, a gente sempre tem essa esperança no Senhor, sempre acreditar no Senhor, sempre confiar no Senhor, porque a gente não está só. O Senhor nos ensina a orar, quando vai no teu quarto, fecha a porta, que teu pai que ali te vê. Então, o Senhor ele já fala que ele está presente com nós. Ele não, ali me chama a atenção que não fala que ele está ouvindo, fala que ele nos vê em secreto. Aí, depois que eu entendi, que eu falei, se o Senhor está me vendo, então, agora eu estou orando com ele assim, que nem eu estou conversando, sabe? Assim, se o senhor está aí do lado, senta aqui, senhor, vamos conversar, porque a situação está bem difícil aqui em casa. E aí eu começo a passar para ele, e aí eu começo assim, eu fecho o olho e imagino ele já na minha frente, porque essa palavra diz que ele me vê em secreto ali, então ele não está só me ouvindo, ele está ali também do meu lado, me abraçando, ele está ali do meu lado me consolando, ele está ali, não chora não, meu filho, eu sei que é difícil, mas vai passar. Então, é ter essa confiança, essa intimidade com o Senhor, esse relacionamento de família. Porque quando a gente precisa de uma palavra, a gente muitas vezes tem aquela pessoa da família que você vai, tem aquela pessoa da fé que você busca, tem o líder ali da igreja, que lá na igreja é o bispo Agostinho lá, a gente vai lá, bispo, precisa conversar, tá passando isso, isso. Então é família, aí dá uma direção. Fala, ó, minha filha, vai aqui, ó, a palavra do Senhor nos ensina. A palavra é luz para nós, é lâmpada para os nossos pés, é o nosso guia, a nossa direção. Mas se a gente não estiver com o Senhor, se a gente não estiver na palavra, se a gente não tiver uma vida familiar com o Senhor, como que a gente vai fazer? A gente fica sem direção mesmo. Então, a gente tem o privilégio de buscar em Deus uma direção. E a gente é família em Cristo. E aí é lutar pela nossa família. Ah, o nosso irmão não está indo mais para os cultos. Ah, minha irmã desanimou, saiu da presença do Senhor. Ah, meu filho se afastou da presença de Deus. Não, não vamos aceitar isso, não. Não vamos abaixar a cabeça e aceitar isso. A gente vai entregar ao Senhor, confiar nele, falar: Senhor, é teu, o que é teu vai voltar, o Senhor vai trazer de volta, Pai. Eu não aceito perder para o mundo, porque o Senhor pagou um alto preço, um preço de sangue. E eu sei que o Senhor, meu Pai, tem prazer, Senhor, dessa vida ser salva, porque o Senhor veio para salvar todos, todos. O Senhor não escolheu pessoas específicas, ele veio para salvar todos, ele morreu por todos, ele tem amor por todos. Então, que a gente venha ter essa intimidade com o Senhor, sabe? De lutar pelos nossos, de lutar pela nossa salvação, de lutar pela intimidade com o Senhor, de lutar pela nossa família em Cristo Jesus, a nossa família que o Senhor nos entregou, sabe? E a gente não desanimar. Por mais que as situações mostrem o contrário, que nem mostrava ali para Jairo, por mais que as notícias venham assim de, sabe, abalar sua estrutura, mas ter essa confiança em Cristo. Ter a confiança, eu não estou só. O Senhor fala na palavra dele que no mundo eu teria aflição, mas para mim ter bom ânimo, porque ele já venceu o mundo, o Senhor já venceu por mim. Então sou mais que vencedor em Cristo Jesus. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor, porque o Senhor está no controle de tudo e de todas as coisas. Por mais que essa notícia seja ruim, eu não vou receber essa notícia, porque eu sei que maior é aquele que está lutando e pelejando por mim. Então é ter essa certeza, essa confiança em Cristo Jesus. E ouvir a voz do Senhor quando ele fala assim para nós, ó, não temas, crê somente. Se creres, verás a glória de Deus. Eu estou contigo, você não está só. Tenha bom ânimo. Então, assim, o Senhor sempre nos encoraja, o Senhor sempre nos está encorajando, sempre está nos renovando na palavra. Mas como ouvir a voz de Deus se eu não estou ouvindo o Espírito Santo, se eu não estou lendo palavra, se eu não estou meditando, se eu não estou buscando do Senhor, da parte do Senhor? Como que eu vou conhecer o Senhor se eu não estou buscando? Então, tem que conhecer Jesus. Ah, eu vou para a igreja ou ouço a palavra uma vez por mês. Como que eu vou me alimentar espiritualmente, ter um entendimento do Senhor, se eu vou só uma vez no mês? Se a gente começa um curso ou um trabalho, para a gente conhecer aquelas pessoas que a gente trabalha, é no dia a dia, é no cotidiano. Então, ali numa firma ali, eu conheço bastante gente, porque eu entrei na firma, mas eu não conheci todo mundo de cara. Aí eu fiquei lá um mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses, segunda a sexta-feira ali.
Aí eu fui conhecendo todo mundo, fui me relacionando com todo mundo. Acabou que ficou, assim, é como se fosse uma família que fica ali todos os dias, das 7 às 5, e aí eu vou conhecendo a todos. Então, uma vida íntima, com intimidade com Jesus Cristo, é isso, é buscar o Senhor todos os dias, é buscar conhecer Jesus Cristo, é buscar conhecer qual o propósito de Deus quando entregou Jesus por nós, é buscar entender o amor de Deus por nós, é buscar entender que a gente não está só, é buscar essa vida de intimidade com o Senhor para a gente fazer parte da família de Cristo. É receber o Senhor como nosso único e suficiente Salvador e falar: Jesus, eu não quero ser só apenas uma criação, mas eu quero receber Jesus na minha vida, porque através de Jesus eu vou chegar até o Senhor Deus Todo-Poderoso, que é o Pai. Então eu quero fazer parte da família de Cristo também, porque eu quero que a minha família seja renovada, eu quero que a minha família seja fortalecida. Eu vou lutar pelos meus, da minha casa, que o Senhor confiou e entregou a mim. Eu não vou desistir. E eu quero também fazer a obra do Senhor aqui na terra e lutar por aqueles que o Senhor quer, meu Pai, que seja salvo, que é todos. E eu sei que o Senhor que vai conduzir, eu sei que o Senhor que vai direcionar, eu sei que é o Senhor que vai fazer, porque eu sei que é só o Senhor que convence o homem do pecado, do juízo, da justiça. Mas o Senhor, ele precisa também da gente aqui na terra, sabe, para fazer a vontade dele, porque nós somos instrumentos do Senhor. E ninguém nasceu em vão, ninguém nasceu para fazer nada. Todos nasceu com propósito e com chamado. E o Senhor, ele quer usar todos na obra dele, porque muitas vidas buscam, sabe? Muitas vidas sedentas, clamando, muitas vidas que infelizmente ainda nem conhecem Jesus. A gente está vivendo um tempo que falar que não conhece Jesus até uma agressão com meus ouvidos, porque todo mundo fala de Jesus. Mas, infelizmente, tem pessoas que ainda não conhecem Jesus, não conhecem o amor de Jesus. Então, que venhamos lutar, assim, pela nossa família, para que nossos filhos venham ser tementes ao Senhor, nosso esposo, minha esposa, venha ser mulheres guerreiras de Deus, homens varão valorosos do Senhor, e que, através dessa geração, outras venham crescer, venham frutificar, venham ser fortalecidos, que toda a distorção que o inimigo tenta trazer na vida dos jovens, das crianças, das famílias, distorção de identidade, destruição de lares, venham ser quebrado em nome de Jesus. E para isso ser quebrado, nós somos uma família que precisamos nos levantar em oração e clamar pelos nossos, não desistir, não recuar, porque o Senhor não tem prazer naquele que larga simplesmente o arado, vira as costas e deixa. Não, o Senhor não tem prazer nos covardes. O Senhor não fez covardes, o Senhor nos fez para guerrear, para lutar, para pelejar, porque Ele vai vencer cada batalha por nós. E a palavra do Senhor é essa. Jesus, ele é a base da nossa família. Jesus é a nossa família. Então, é o amor, o respeito, ouvir a opinião do outro, é entender, compreender, a respeitar, porque o Senhor deu livre-arbítrio para todos. E isso é o amor. É um amor que nos une a família, sabe? Não desrespeitar, mas entender. E sempre pedir para o Senhor: Senhor, dá direção, Senhor. Ajuda, meu Pai. Me ajuda como esposa, me ajuda meu esposo como um sacerdote do lar. Ajuda meus filhos a andar na caminhada contigo. Senhor, se afastou da tua presença, traz de volta porque é teu. O Senhor tem propósito. E assim também na vida dos meus irmãos, aquele que está desanimado, que não está indo mais nos cultos, aqueles que estão entristecidos, minha irmã que se afastou, meu irmão que não está na presença, o Senhor traz de volta. E a gente continuar perseverando, crendo que o Senhor vai agir, que o Senhor vai trazer, que o Senhor vai fortalecer, ter uma vida de oração com o Senhor e falar: Senhor, a minha família é um presente do Senhor. Me ensina a amar a minha família com amor, não somente a minha família de sangue, mas a minha família em Cristo também, a minha família espiritual que o Senhor me entregou. E assim eu entrego a palavra e que o Senhor venha trabalhar no coração de cada um, de cada família, de cada filho, de cada esposa e esposa, em nome do Senhor Jesus.